Graça e paz a todos os amigos e alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui mais uma semana juntamente com você que está aí do outro lado nos assistindo. É gratificante, mais uma aula, mais uma semana nós estarmos juntos, né? E nessa oportunidade, gostaria de desde já estar agradecendo pela sua presença, por você estar conosco, estar nos ajudando, estar nos acompanhando aí nas nossas aulas, nas ministrações a qual nós temos aqui postado nesse canal. Então você é convidado a continuar conosco. Não esqueça, tá? Dê o like antes de você encerrar lá. Não vai esquecer de dar o like. Convida outros, né? Faz aí a divulgação aí do nosso canal, se inscreve também, você que também está chegando agora, você que já é inscrito, mas convida outras pessoas aí para estar nos ajudando, se inscrevendo no nosso canal. Então, esse canal aqui é bênção, né? Aqui nós falamos das coisas do céu, das coisas de Deus, então são coisas boas. Aqui não tem nada de tolice, de besteira, aqui é só coisas concernente à palavra do Senhor. Então é isso que nós queremos passar aqui para você, que você possa receber aí essa palavra que vem diretamente do coração de Deus. Então, sem mais delongas, né, eu quero agradecer aos nossos amigos antes de eu entrar aqui. Muito obrigado aí, né, o Jefferson, o irmão lá do Caíbras, os demais irmãos que têm nos acompanhado aí. Então, muito obrigado por vocês estar nos ajudando aí. É quando a gente também, sempre que a gente termina aqui, a gente vai lá no canalzinho de vocês também e deixa o like lá, né, e deixa nosso comentarinho lá. Então é maravilhoso aqui nós estarmos juntos aí, ajudando um ao outro. Então vamos lá, vamos sem mais delongas aqui. Hoje nós estaremos estudando nessa semana a lição de número 2, a lição maravilhosa. Nós vamos falar de um assunto maravilhoso, um assunto importante. Então senta aí, calma um pouquinho aí que você vai se deliciar aqui de uma lição maravilhosa. Estaremos tratando mais uma vez aqui nós estaremos tratando daquilo que o Espírito Santo ele tem de melhor para nós. Então é isso que nós vamos tratar. O propósito, o tema da lição hoje, ela vai falar a respeito do propósito do fruto do Espírito. Então nós vamos estar ciente aqui qual é o propósito dos frutos. Mas não é somente um fruto, tá? É o fruto do Espírito. Qual é o propósito do fruto do Espírito? Então, nós vamos estar estudando a respeito disso. Então, olha só, o texto áureo, já entrando aqui, sem perder mais tempo, o nosso texto áureo ele vai falar assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então isso aqui você vai ver escrito lá em Mateus, no capítulo 3, verso de número 8, aonde João Batista ele pronuncia essa forte indagação aqui, né, às pessoas ali que ele estava batizando ali no deserto. Então ele convida ali aquelas pessoas a produzir, pois, frutos de arrependimento. Então você também está convidado a produzir frutos, mas não é somente frutos, porque tem dois tipos de frutos aí, né? Que nós vimos na primeira lição: as obras da carne e os frutos do Espírito. Então, tanto as obras da carne como os frutos do Espírito são dois tipos de fruto que nós produzimos. Então, aqui o João Batista ele está convidando aqui, né, aquele povo a produzir frutos de arrependimento. Então você também está convidado. A verdade prática nos diz assim, somente através de uma vida espiritual frutífera o crente poderá glorificar a Deus. Então é somente através de uma vida espiritual e frutífera. Então não adianta nada você dizer que é espiritual, você pousar de pessoa espiritual, orar para os outros ver, dobrar o seu joelho na frente da igreja,
né, demonstrar para a igreja que você é espiritual, você é um cristão, mas na verdade só o Senhor conhece você no seu íntimo. Então na sua casa, lá no seu íntimo, você é uma coisa. Você é uma coisa, diante da igreja, diante do povo de Deus, você é outra. Então você fica aí nessa dubiedade. Então ou você é uma coisa ou você é outra. Ou você produz frutos de arrependimento ou você continua agindo com as obras da carne. Então toma cuidado você que está brincando com as coisas de Deus. Produzir, pois, frutos de arrependimento, para que a sua vida e a vida dos seus possam também ser bênçãos para o Senhor aí. Então a nossa leitura bíblica em classe, ela vai dizer assim, que está lá em Mateus no capítulo 7, verso de número 13 ao 20. Ela vai do 13 até o 20. Então ele vai dizer assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Me faz voltar aqui à memória, uma certa feita eu tive ministrando, né, a respeito desse Mateus capítulo 7, verso 13, a respeito de entrar pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então você vai ver que, olha só que coisa interessante, a porta é estreita, porém o caminho largo e a porta, né, espaçosa, ou o caminho espaçoso e a porta larga, é aquela que nos conduz à perdição. Então tem muitas pessoas entrando por esse caminho, entrando por essa porta. Por quê? Porque ele quer passar com toda a sua bagagem. Então a pessoa, ela tem a sua bagagem diante das suas costas, carrega uma grande bagagem nas suas costas, e ela quer entrar, ela quer passar pela porta estreita, só que ela não consegue, porque ela não quer abandonar essa bagagem. Mas olha só, na porta estreita você só passa sem bagagem, a bagagem ela tem que ficar, porém você vai conseguir passar somente pelo caminho largo e pela porta larga. Lá você vai conseguir passar. E são muitas pessoas que estão deixando de entrar pela porta estreita, andar pelo caminho estreito, para ir para o caminho largo e para passar pela porta estreita, achando que está produzindo frutos para Deus. Mas verdadeiramente você não está produzindo fruto para Deus. Você está produzindo fruto para a sua própria carne ou para você próprio. Olha só o que o próprio Mateus capítulo 6 ele vai falar: não ajunteis, capítulo 5 ao capítulo 6 ele vai falar: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça, aonde o ladrão, aonde a ferrugem ela destrói, porque tudo aquilo que você ajunta aqui na terra é perecível. Tudo que nós ajuntamos aqui na terra é perecível. Mas olha só, o que nós ajuntamos, o que nós granjeamos lá no céu é eterno. Então aquilo que nós plantamos, aquilo que nós esperamos para gozar no céu é eterno. Então entra pela porta estreita, abandona essa bagagem, deixa a bagagem e entra pela porta estreita, anda pelo caminho estreito. O próprio Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem crê em mim, olha só, você precisa crer nele. Você precisa crer nele. Então, continuando aqui. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há
que a encontrem. Então tem muita gente procurando, mas tem poucas pessoas encontrando. Por quê? Uma coisa é você querer achar, outra coisa é você somente procurar, né? Continuando aqui, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Então olha só aqui, ó. A árvore, ela é conhecida, o texto aqui ele vai falar a respeito disso, mas eu tenho uma versão interessante também, porque nós vamos ver ali que Jesus, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, ele conheceu aquela árvore não pelo fruto. Ele não conheceu aquela árvore pelo fruto, ele conheceu aquela árvore porque ele sabia, ela tinha todos os aparatos ali, toda a sua formosura, a sua beleza, e ela demonstrava que ela era uma figueira. Então ela não foi conhecida por Jesus pelo fruto. Jesus sabia que aquela árvore era uma figueira e todo mundo que passava sabia que era uma figueira. Só que olha só que coisa interessante. Ainda que era uma figueira, porém ela não produzia fruto. Então tem muitas pessoas que são cristãos. Tem muitas pessoas que se dizem cristão, porém somente o nome, somente o seu nome é cristão, mas ele não produz fruto nenhum. Aí Jesus ele foi, né? Jesus ele foi até aquela figueira. Quando ele procura ali o fruto para se alimentar dela, aquela figueira não produz fruto, não produziu fruto. E olha só, a Bíblia vai falar que era o tempo, aquele tempo não era tempo de dar fruto, porém existia ali o tempo, né, do fruto temporão. Ele estava ali no fruto, na época do fruto temporão, aonde que você ia ali em qualquer árvore ali que era frutífera naquela época, já começava a se sair aqueles frutos fora do tempo. Então Jesus ele sabia que era para aquela árvore ter fruto. Só que tem muitas árvores, né? Claro, Jesus quis dar um exemplo ali para Israel. E é isso que nós estamos tentando passar aqui, esse exemplo. Porque nós também somos convidados para dar fruto. Só que, porém, quando Jesus vai procurar, e agora, cadê os frutos? Nós somos estéreis. Continuando aqui. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz más frutos. Então não existe, não tem como a figueira produzir uva, não tem como a videira produzir figo. Então não existe, não tem como. Nós vamos ver também a parábola do joio e do trigo. Adiantando aqui, Mateus capítulo 13, verso de número 24, você vai ver a respeito da parábola. Você vai ver ali falando a respeito do joio e do trigo. Um certo homem, ele plantou ali no seu terreno ou na sua fazenda, ele plantou trigo, só que durante a noite veio alguém ali e semeou ali trigo. E se você for ver dentro, né, da historicidade ali, você vai ver que os dois eles são parecidos. A única coisa que se diferencia o joio do trigo é a hora de produzir fruto. Por quê? Porque o joio ele não produz fruto. O joio ele só sabe tirar, ele só sabe explorar o trigo. Ele tira todos os minerais do trigo. Ele se aproveita dos minerais que tem o trigo para ele poder sobreviver. Então tem muitas pessoas aí no meio da igreja que são verdadeiros joios, se apoderando, se aproveitando do evangelho, se aproveitando desse mercado que se tornou o evangelho para poder fazer o quê? Tirando todos os minerais e se aproveitando. Mas olha só, naquele grande dia, no dia da colheita, a hora que o Senhor ele vier
o ceifeiro vier ceifar ali, o próprio Jesus falou para não cortar, deixa os dois crescer junto, porque no dia, naquele grande dia da colheita, olha só o que irá acontecer. O trigo irá para o seu lugar preparado, o seu lugar específico, porque ele tem o seu lugar específico, mas o joio será lançado no fogo. Então cuidado, você que acha que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, eu estou gozando das melhores, eu estou comendo o melhor da terra, eu estou gozando do melhor da terra. Cuidado, que o fim está próximo, a colheita está aí, o campo está cheio, está quase na hora da colheita. E olha só o que vai acontecer, a hora que o ceifeiro ceifar, ele vai fazer a seleção, e se você for trigo, você irá para o lugar específico separado, mas se você for joio, você vai diretamente para o fogo. E não tem choro não, viu? Não adianta que eu não estou aqui para passar a mão na tua cabeça ou para passar a mão na cabeça de ninguém, tá? Cuidado, se você não for trigo, você vai para o fogo, vai ser queimado lá juntamente com o mundo, amém? Então vamos continuando aqui. Toda árvore que dá bom fruto, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Então olha só, que coisa interessante, se a árvore não dá bom fruto, ela não presta para nada. A única coisa que presta é a madeira para fazer fogueira. Então, árvore que não dá fruto, ela só presta para ser lançada no fogo, para esquentar as pessoas. E olha só, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, meu amigo, você que é cristão, você que se diz cristão, você precisa produzir frutos. Você precisa ser uma árvore frutífera. Então vamos lá, continuando aqui na introdução aqui para nós, né, já entrar aqui no comentário e já encerrar. Eu quero ser rápido aqui. Olha só, introdução. Na lição de hoje estudaremos o propósito do fruto do Espírito. Então nós já entramos aqui, né, nós vamos entrar aqui já no propósito e encerrar. Propósito do fruto do Espírito. Nas Escrituras Sagradas, o vocábulo fruto tem muitos significados que podem ser utilizados para designar nossas ações e motivos. Veremos que Jesus, nosso Salvador, morreu e ressuscitou para nos ensinar o valor de uma vida frutífera. Nós somos frutos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Logo, temos a responsabilidade de frutificar para a glória de Deus. Então, nós somos o resultado. Nós somos o resultado daquilo que Jesus fez. Jesus, ele morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Então, agora que nós fomos aqui, tivemos aqui a oportunidade de ser feito nova criatura, de ter sido reconciliado a Deus através de Jesus Cristo. Então a nossa ordenança agora é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, é dar fruto. Então, se nós não dermos frutos, para quê? Qual é a necessidade? Não tem finalidade. Se você não der fruto, não tem finalidade. Você foi chamado para ser frutífero. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. Então Deus nos convocou para fazer a tua obra. Olha só, entrando aqui, né, em alguma coisa que eu coloquei, eu já vou ler e já, né, encerrar aqui. O propósito do fruto do Espírito. Então, como eu falei que eu ia falar a respeito do propósito, eu vou aqui comentar a respeito do propósito, aí nós já termina aqui. Em primeiro lugar, veremos o significado. Então a gente vamos compreender primeiro qual que é o significado, tá? O significado do fruto e sua simbologia. Então tem o significado do fruto e a simbologia que a Bíblia ela nos dá. Então ela dá o significado do fruto e dá, né, a sua simbologia. Primeiro, o significado. O fruto é o produto que uma planta ou árvore
produz. Então isso é básico, né? É o básico que nós conhecemos. Isso pode ser utilizado tanto para alimento quanto para a reprodução daquela espécie ou daquela planta. Então esse é o primeiro, o básico aqui, do qual é o significado do fruto. Então o fruto em si, ele é um produto, ele é o produto que a planta ou que aquela árvore frutífera produz. Então aquilo que nós produzimos, isso ele é um produto que vai alimentar outras pessoas. Por quê? Nós precisamos ser frutíferos para que outras pessoas venham também chegar a Deus através dos nossos frutos. Então, se nós não evangelizarmos, se nós não pregarmos, se nós não falarmos de Jesus, as outras pessoas, como elas irão conhecer a Cristo? Então nós conhecemos Jesus através de alguém. E alguém precisa conhecer Jesus através de nós. Então isso é ser frutífero. É levar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Então você vê que aquela figueira, ela não deu fruto. Mas nós somos convidados a dar fruto tanto no tempo como fora de tempo. Então essa é a nossa ordenança. Segundo, agora a simbologia. O fruto também é aplicado a toda consequência de todas as pessoas ou ações, podendo classificar um fruto de duas respectivas formas. Então, o fruto ele também é a consequência, né? Dentro aqui da simbologia, ele é classificado como as consequências daquilo que nós fazemos. Então, tudo aquilo que nós fazemos, ou as nossas ações, elas são esses frutos. Então, se nós ganhamos almas para Cristo, é fruto que nós estamos dando. Se nós oramos e pessoas são curadas, é fruto que nós estamos dando. Se nós levamos o Evangelho tanto na rede social, nas penitenciárias, se nós vamos em todos quantos são os lugares aonde tem pessoas ali, é fruto que nós estamos produzindo. Então olha só, as duas formas aqui que nós vamos entender aqui. Primeiro, a primeira forma aqui, o fruto da impiedade. Então olha só, então nós vamos entender aqui dentro da simbologia, primeiro, o fruto da impiedade. Então tem dois tipos de fruto aqui, são classificados de duas formas. O fruto da impiedade que o homem colhe. Então olha só, então esse fruto, né, da impiedade é o fruto que verdadeiramente você vai colher se você não fizer a vontade de Deus. Então nós vemos isso lá em Oséias, capítulo 10, verso de número 13. O fruto da impiedade são juízos que colhemos devido às nossas más ações. Então o fruto da impiedade são os juízos que vêm sobre a nossa vida. Então muitas das vezes, ai Senhor, né, nós chegamos diante de Deus, Senhor, eu não sei o porquê que está acontecendo isso, não sei porque veio sobre mim tudo isso. Olha só, isso são juízos sobre nós, das nossas más ações. Então há uma lei aí, tá? Há uma lei aí que está lá em Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, no capítulo 3, verso de número 6, que fala sobre a lei da semeadura. Então tudo aquilo que você planta, você colhe. Tudo o que você planta, você colhe. Se você plantar laranja, você não pense que você vai colher abacaxi. Se você plantar arroz, você não pense que você vai colher soja. Você plantou arroz, você vai colher arroz. Você plantou laranja, você vai colher laranja. Você plantou maldade, você vai colher maldade. Você fez maldade, você vai colher maldade. Você fez bem para as pessoas, verdadeiramente você vai ser abençoado. Porque há uma lei que rege a nossa vida. Essa lei, com certeza, ela vem diretamente de Deus. Deus, ele nos deu essa lei. A lei daquilo que nós fazemos é o que nós recebemos, que é a lei de plantar e colher. Então isso tem que ficar claro na nossa mente. Segundo, o fruto da justiça.
o fruto da justiça, que é o presente que virá sobre a vida do justo. Está lá em João, no capítulo 15, verso de número 16. Então você vai ver o fruto da impiedade, né, que são juízos sobre as nossas más obras, e o fruto da justiça, né, que são verdadeiramente coisas maravilhosas, são bênçãos que nós iremos receber. Então você vai ver isso lá em João, no capítulo 15, verso número 16. O fruto da justiça são as boas obras que brotam no coração de todos os homens, que são tementes a Deus. Efésios capítulo 5, verso de número 9. Então, olha só, o fruto da justiça são as boas obras. Então, nós vimos lá, né, no livro que nós estamos estudando em Gálatas, né, na primeira lição aqui, nós vimos a respeito da Gálatas capítulo 5, verso de número 16, vimos falar a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. Então, olha só, então o fruto da justiça são as boas obras. Então, você quer receber coisas boas, então seja justo. Anda na presença do Senhor, faz a vontade do Senhor, ame o seu próximo, cumpra o primeiro mandamento, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que você receberá de Deus bênçãos. Somos convidados pelo Espírito a dar bons frutos para o Senhor, pois nossas ações estão ligadas à fé. Então olha só, as nossas ações elas estão ligadas à fé que temos no Senhor Jesus. Jesus disse: toda vara que não dá fruto é cortada, mas os que estiverem nele produzem muitos frutos. Que está em João, no capítulo 15, verso de número 2. Então olha só, se você é uma vara que dá fruto, você está ligado em Jesus. Agora, a vara que não produz, ou a árvore que não produz fruto, é aquela árvore que já foi cortada. Então você vai ver que quando Jesus chega lá diante daquela figueira, ele procura fruto, a figueira não tinha fruto. Jesus fez o quê? Falou: você nunca mais dará fruto. Você nunca mais dará fruto. E o que aconteceu? Automaticamente, na mesma hora, aquela árvore, ela se secou, né? Então, esse é o detalhe aqui. Segunda parte aqui, para nós já estamos encerrando aqui. Os frutos que colhemos do sofrimento. Então nós vamos passar a respeito. Tem mais coisa aqui, mas eu não vou passar não. Eu vou passar aqui só essa parte, para nós já encerrarmos aqui, né? E tá orando por você. Segunda parte aqui, para nós encerrar. Os frutos que colhemos do sofrimento. Tá lá, nós vamos ver isso em Romanos, capítulo 5, verso de número 3 ao 4. Olha só, o primeiro fruto aqui, você vai ver que Paulo ele fala a respeito disso. As tribulações nos produzem frutos. Então você vai ver que ainda que nós estivermos passando por dificuldades, então isso aí é um recado, tá? É um recado para você que está em meio a dificuldades, você aí que está no sofrimento, né, que está passando por alguma necessidade, ou que a sua família, né, tem aí se passado por essa turbulência, né, a sua esposa ou com seu esposo. Olha só o recado aqui, A tribulação nos produz frutos. Primeiro, frutos da paciência. Então, muitas lutas, muitas dificuldades que nós estamos passando é para nós podermos ter mais paciência, ser mais paciente. Segundo, fruto da experiência. Então você vai ver que muitas coisas, muitas lutas, muitas dificuldades nos faz ter experiência. Paulo ele fala a respeito disso, que todas as coisas que ele passou, que todas as coisas que ele enfrentou, foi motivo de ele pegar experiência. E ele fala, deixa bem claro aquele verso que eu gosto muito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele aprendeu com o sofrimento. Então Paulo ele aprendeu em meio ao sofrimento. Terceiro, fruto da esperança. Então a tribulação ela nos faz
ter mais esperança. Então, quando nós passamos por tribulações, nós temos a certeza, nós esperamos, entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, e ele fará o milagre. Nossa leve e momentânea tribulação, isso aqui é Paulo falando, tá? Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Você vai ver isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso de número 17. Segundo, o sofrimento nos leva a conhecer melhor a Deus. Você vai ver isso lá em Jó, no capítulo 42, verso de número 5. Aqui podemos ver os frutos na vida de Jó. Então, olha só. Você vai ver que o estado que Jó, ele era, o estado que Jó tinha, o primeiro estado que Jó tinha era uma vida maravilhosa, uma vida regrada de bens materiais, mas ele passou por aquela grande provação, passou pela provação de perder tudo, passou pela provação de perder os filhos, passou pela provação da esposa ir embora e falar para ele negar o seu Deus, e agora ele passa pela provação de as suas enfermidades, o seu corpo está ali em chagas, em lepra, e agora ele passa também pela dificuldade dos seus próprios amigos chegar diante dele e estar questionando que ele era culpado de tudo isso, que ele era culpado de tudo, que tudo veio sobre ele. Mas olha só, aí você vai ver lá no finalzinho, no Jó, no 42, verso 5, ele fala a respeito disso. Ele fala que com os meus olhos, com os meus olhos, com os meus ouvidos eu só tinha visto falar, mas agora os meus olhos te vê. Então, ouvir falar do Senhor é uma coisa, e você ver o Senhor, ver a mão do Senhor agindo na sua vida é outra. Então, olha só, eu quero agradecer desde já, de você estar aí conosco. Continue conosco, medite nessas palavras, medite nessa lição, porque essa lição é uma lição maravilhosa. Tinha mais coisa aqui, tinha muito mais coisas aqui que Deus colocou no meu coração, mas eu acredito que já está de bom tamanho. Então, desde já, quero agradecer a todos, a todos vocês, aos amigos. Continue conosco, nos ajudando, clique lá, chame mais pessoas aí para nos acompanhar, que esse canal possa crescer. E aqui está um calor danado, mas graças a Deus que nos dá vitória e nós estamos vencendo esse calor. Então, vou orar pela sua vida, continue orando pela minha também. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Fique conosco e nos dá vitória, Jesus. Eu te agradeço por essas pessoas que têm nos assistido. Continue abençoando a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Dê o like lá, tá? Não esqueça.